Olá, tudo bem? Meu nome é Solange Cabral e sou médica ginecologista e obstetra. Hoje eu estou aqui a convite da Susan Clean e da Body Space para ter um papo informal com você, menina, que decidiu fazer sua cirurgia bariátrica. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la, uma decisão muito acertada para o momento, não é verdade? Mas também eu quero alertá-la sobre a possibilidade de gravidez. Você sabia que quando nós emagrecemos, nossa fertilidade aumenta? Aumenta bastante. E você sabia que para fazer a cirurgia bariátrica e nos primeiros 12 a 24 meses pós-bariátrica, a gente não deveria engravidar? Existem algumas alterações nas absorções de alimentos, vitaminas, íons, sais minerais e etc. que poderia influenciar na evolução de uma boa gravidez. Então, por isso, o seu médico ou cirurgião provavelmente já lhe alertou a utilizar algum método contraceptivo de segurança, de uma eficácia boa. E como você vai fazer uma cirurgia bariátrica, os métodos contraceptivos por via oral não são muito bem absorvidos. Então você poderia, por exemplo, ter um risco maior de engravidar ao tomar um anticoncepcional. Provavelmente o teu médico vai pedir para você passar em uma consulta ginecológica, E ela, a ginecologista ou o ginecologista, provavelmente vai explicar que existem outros métodos seguros, eficazes e que você deveria pensar nessas alternativas. Bom, um deles seria o método injetável. O método injetável, ele constitui-se por uma injeção que pode ser usada mensalmente ou trimestralmente. É um bom método, seguro, preços acessíveis, mas nem todo mundo se adapta. Existem, às vezes, algumas alterações, principalmente em relação a metabolismo ósseo, que a gente pensa duas vezes em prescrever esses métodos contraceptivos. Muito bem. Atualmente a gente tem coisas mais evoluídas, métodos mais evoluídos, que eu acho que cabe melhor na sua realidade do momento, ok? Então a gente vai conversar basicamente sobre os métodos de longa duração. A gente tem o hábito de classificá-los como LARC, são métodos de longa duração. Na verdade, a gente tem basicamente dois grandes grupos. O grupo dos métodos contraceptivos é implante subdérmico, e os métodos contraceptivos de longa duração, que são intrauterinos. Então, nós vamos falar a princípio do método que é subcutâneo, O subcutâneo, então, ele se chama, no Brasil nós só temos um, se chama Implanon. Eu vou mostrar para vocês como ele é exatamente esse implante. Ele é um implante plástico, porém ele tem microporos em sua superfície que deixa passar o hormônio que tem nele, que é o etonogestrel, um hormônio, que vai ser difundido, absorvido pelo seu tecido subdérmico. Ele é colocado no braço, na região do tríceps, então vou mostrar para vocês aonde ele é implantado. A paciente se posiciona com o braço nessa posição. Nós aplicamos uma pequena anestesia nesta região. Este implante, ele vem num aplicador exatamente desse tipo. Esse aplicador, então, já esterilizado, é óbvio, vem com sua agulha, e esse implante, ele vem exatamente aqui dentro. A paciente já posicionada, antisepsia feita, anestesia local feita, o médico então verifica a posição correta para implantar e implanta. Deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês verificarem. É implantado então este dispositivo. Não precisa nem de pontos para colocá-lo, e
e normalmente a gente também faz um pequeno curativo. Esse curativo é retirado 24 horas depois. É bem simples a inserção desse implante. Mas o mais importante, esse implante que eu acabei de mostrar para vocês se chama Implanon e é um método seguro porque sua absorção não é via oral, como as pílulas, então não tem aquela, como eu disse, aquela interferência pela questão da cirurgia bariátrica que você vai realizar. E ele tem uma duração, isso é importante, uma duração de 3 anos. 3 anos. Bom, então vamos falar já falei dos benefícios, da segurança, da eficácia, da praticidade em colocar, da duração. Outra coisa importante, sua fertilidade, no momento que você coloca, a partir daquele momento, geralmente você coloca menstruada, então a partir daquele momento você já está evitando gravidez, não tem necessidade de utilizar um método adicional por um certo período. Não, você colocou, geralmente a gente coloca entre o primeiro e o quinto dia da menstruação da paciente, enfim, ela já pode manter vida sexual com segurança. Quando a gente retira, tem a validade de 3 anos, como eu disse, e quando nós retiramos, a sua fertilidade, ela retorna imediatamente. Então, tem essa outra vantagem da fertilidade voltar imediatamente após a retirada do Implanon, ok? Alguns efeitos colaterais. Sim, alguns efeitos colaterais são relatados por algumas pacientes, como por exemplo, escapes menstruais. O que seriam escapes menstruais? Pequenos sangramentos irregulares, de forma irregular, duração às vezes um pouco prolongada, quantidade pequena, sem nenhuma, não tem associação com, por exemplo, cólicas, TPM, ele melhora muito a TPM, a cólica, mas enfim, né, os escapes são os mais relatados, certo? Bom, tem como a gente coordenar esses escapes. O seu médico que colocou o seu Implanon sabe como conduzir esses escapes, então vale a pena, se você tiver colocado Implanon, tiver essa queixa do escape, conversar com o médico que inseriu o Implanon e ele vai saber conduzir esses escapes, ok? Mas não é uma coisa que vai te interferir na fertilidade, mesmo que haja esses escapes, sua fertilidade ainda está preservada e o seu método contraceptivo ainda é eficaz. Você você tem esses 3 anos de eficácia, ok? De segurança, né, na verdade. Bom, vamos partir para o outro método, os métodos que são intrauterinos, tá? Então também são métodos de fácil colocação, geralmente é feito em ambiente de consultório, raramente precisa ser internada para tomar uma sedação, para ser sedada e colocar esses DIUs. Então, enfim, é um método também muito tranquilo para colocar e para retirar depois da sua eficácia, da sua duração, ok? Muito bem. Aí nós vamos falar então sobre 2 tipos de implantes intrauterinos. O primeiro e mais antigo é o DIU de cobre, né? Então é esse daqui, se você observar, ele parece um T, ele tem um nylon que sai dele, vocês podem ver, ok? Então esse é o DIU de cobre. Nós temos basicamente hoje em dia 2 tipos de DIUs que não são hormonais. O DIU de cobre, que eu acabei de mostrar, e o DIU de cobre com prata, né? Eles têm eficácias muito boas, durabilidade diferente. Por exemplo, este DIU de cobre, ele tem validade de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. O DIU de cobre com prata já tem uma validade menor, de 5 anos. Bom, ambos são ótimos, porém ambos têm uma tendência de aumentar o fluxo menstrual. E nós temos um problema quando nós estamos diante de uma paciente bariátrica. Uma das coisas que a gente lida, né, que a gente observa, é que essas pacientes têm uma absorção diferente de uma substância chamada ferro.
E se tem essa substância ferro absorvida de uma forma diferente, eu, como médica, o seu cirurgião, não queremos que você tenha uma anemia. Se o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata pode ter a possibilidade de aumentar o teu fluxo menstrual em duração, em quantidade, enfim, isso não caberia muito bem para o momento de uma paciente, que uma pessoa que está sendo operada, não é verdade? Então, como que ele é colocado? Então, grande parte das pacientes a gente consegue colocar com anestesia local em ambiente consultório, ambiente ambulatorial, que a gente chama ambiente ambulatorial, é quando a gente coloca fora do ambiente hospitalar, né? Algumas poucas pacientes, por alguma dificuldade para introduzir o DIU, enfim, aí então essa paciente ela é selecionada para uma internação de um dia, algumas horas basicamente, é feita uma sedação nessa paciente, então ela dorme, né? E então essa sedação possibilita a implantação do DIU que estava com que o profissional tinha dificuldade, estava com dificuldade de colocar com anestesia local. Bom, e como que ele se implanta no útero? Então vamos lá, vamos fazer de conta que isso aqui é um esquema de uma pelve feminina. Então aqui, por exemplo, nós temos a vagina da paciente, então esse orifício seria então o esquema de uma vagina feminina. Na frente, então se a mulher está em pé, ela está assim, nessa posição, a vagina para baixo, ok? A bexiga dela na frente, o útero, que é esse órgão que tem esse formato, ele é inclinado, se você observar, ele é inclinado para frente, com suas duas trompinhas, uma trompinha aqui, outra trompinha aqui. Essas bolinhas que tem aqui são os nossos ovários, né? O esquema dos ovários, um de cada lado. Então vamos lá, bexiga na frente, o útero com essa versão sobre a bexiga, a maioria das mulheres tem esse útero vertido, inclinado acima da bexiga, e aqui um esquema do intestino da mulher, ok? Então esse é um esquema de uma pelve feminina. Então vamos deitar essa mulher que está em pé, vamos deitar. Então agora ela está deitada e eu vou então como se fosse abrir essa mulher ao meio para você ver os órgãos abertos. Então vamos lá, tiramos essa parte aqui e aí você vai observar o seguinte: aqui a bexiga, que é um órgão oco por onde se acumula a urina, e aqui a uretra, por onde a pessoa faz o xixi. Aqui é o útero é um órgão muscular, como você pode observar, e também aqui essa parte interna é oca, por onde você então menstrua, na verdade. A sua menstruação ela é acumulada, o sangue ele se forma nessa região, e aí conforme as mudanças hormonais, essa camada interna se descama e vem a menstruação pela vagina, como eu mostrei aqui. E aqui o intestino, por onde tem as fezes, e aqui é o reto e aqui é o ânus, por onde você evacua. A mulher se prepara, marca então o dia da sua inserção do DIU, o médico faz a asepsia dessa região intravaginal, faz uma anestesia local na região aqui do colo do útero, para facilitar e diminuir a sensibilidade da paciente, mede o tamanho do útero, enfim, toda a parte dos procedimentos que o médico sabe fazer. O DIU ele vem num invólucro que é próprio para inserção, ele não vem aberto dessa forma, deixa eu mostrar para vocês, ele não vem aberto dessa forma, então ele para entrar ele entra desse formato, o que facilita a sua inserção, não é verdade? Porque aí o orifício interno do colo do útero é pequenininho, ele vindo dessa forma, ele vai ser colocado muito mais fácil, menos doloroso. Então ele é colocado aqui dentro do útero. Quando ele chega lá no fundo do útero, ele abre suas asinhas, deixa eu mostrar.
ele abre as asinhas e ele fica preso com uma perninha de um lado numa parede do útero e a outra perninha no outro lado do útero. E este fiozinho que você pode observar aqui, ele fica nessa região. Deixa eu mostrar aqui, se eu consigo me organizar aqui. Espera aí. Ele fica para fora aqui do colo do útero. Veja bem, para fora do colo do útero, mas não para fora da vagina. Você não vê esse fiozinho, nem você, nem seu parceiro, nada. Ele fica mais ou menos uns 2 centímetros, saindo pelo buraquinho, pelo orifício do colo do útero. E essa necessidade da gente cortar esse fio nessa distância é que quando o DIU, então, cumprir a sua função, né, de 5 anos, de 10 anos, enfim, dependendo do modelo que você colocou, a gente tem uma forma de retirá-lo. A gente pega uma pinça, pega esse pedacinho de fio que a gente consegue visualizar quando a gente coloca o espéculo e então puxa o DIU para fora e pronto. Né? Outra coisa que eu quero deixar claro é que você pode retirá-lo antes de vencer sua validade. Vamos supor que você colocou um DIU de 10 anos, mas seu objetivo era evitar gravidez, por exemplo, nesse período de 1 ano, 2, pós-bariátrica. Depois você decidiu que você quer voltar à sua fertilidade. Muito bem, sem problemas. É só conversar com o médico, né? E ele vai então ver o fiozinho, como eu acabei de dizer, e tirar o DIU para você, ok? Então, esse é o DIU de cobre. Agora nós vamos falar do DIU hormonal. Ultimamente, a gente tem feito uns estudos em termos de eficácia. O DIU hormonal, ele é muito mais efetivo do que o DIU de cobre, por vários outros motivos que eu vou explicar alguns deles aqui. Bom, se você observar, o DIU de hormônio, a gente tem o mesmo formato, não é? Ó, veja bem, esse é o DIU de cobre, como eu mostrei. Opa, aqui o DIU de cobre. E esse é o DIU hormonal. Então, basicamente o mesmo formato. Como eu disse, tem uns outros modelos de DIU de cobre com formato meio de cogumelo, enfim, mas o tamanho são muito parecidos, ok? Aplicação, idem. Bom, quais são as diferenças do DIU hormonal com o DIU não hormonal? Bom, eu já disse que a validade do DIU não hormonal, dependendo do fabricante, é de 5 a 10 anos, enfim. O DIU hormonal, a gente tem basicamente duas grandes marcas aqui no Brasil. O Mirena, que é o mais antigo, e o Cailina, ambos da mesma fábrica, ambos com a mesma validade, 5 anos. Você vai perguntar, a mesma fábrica desenvolveu 2 tipos de hormônios, 2 tipos de DIUs, com o mesmo hormônio, que na verdade é o levonorgestrel, com o mesmo hormônio, com a mesma validade. Não estou entendendo essa história. Bom, basicamente é o seguinte: o Cailina, que é o novo dispositivo intrauterino, ele tem um pouco menos hormônio do que o Mirena. O Mirena tem uma quantidade de levonorgestrel maior e o Cailina menor, porém ambos evitam gravidez por 5 anos, ok? E por que então essa mudança? Na verdade é o seguinte: Mirena a gente reserva mais para as pacientes que, além de necessitar de um método contraceptivo seguro, elas tinham um fluxo menstrual muito abundante, geralmente pacientes que têm miomas, endometriose, principalmente endometriose, com queixas de menstruações excessivas, com cólicas menstruais muito intensas, né, incapacitantes, enfim. O Cailina, ele tem a mesma função de evitar gravidez, como eu disse, por 5 anos, muito seguro, porém com uma quantidade menor de hormônio. Então, essa paciente que
teoricamente gostaria de diminuir bastante o fluxo menstrual, ela já não tem muito esse benefício com Cailina. Não que ele não reduza, ele reduz a menstruação, mas não tanto quanto o Mirena. Então a gente seleciona a paciente assim. Bom, a paciente que quer evitar gravidez, precisa evitar gravidez por um período longo, 5 anos, e é portadora de menstruações excessivas, cólicas abundantes, então vamos colocar o Mirena, que tem mais hormônio. Se a pessoa não tem queixas de menstruações excessivas, ela só a necessidade dela, na verdade, agora no momento é evitar gravidez por um longo período. Ok, então vamos para o Cailina. Então, ambos têm essa função e ambos têm o seu público-alvo, ok? Bom, então, e como que é colocado? Como eu disse, a sensibilidade da paciente, claro que a sensibilidade é uma coisa pessoal, né? Cada um tem um limiar de dor, mas que a grande maioria das pacientes que a gente seleciona para colocar o Cailina ou o Mirena, são pacientes que suportam essa cólica suportável para colocar dentro de um ambiente com uma anestesia local, de um ambiente ambulatorial, ok? Muito bem, e para tirar, como eu disse, do DIU de não hormonal, DIU de cobre, também esse fiozinho do Mirena ou do Cailina também é um fiozinho de nylon, não sei se você consegue, deixa eu posicionar aqui, ó, é um fiozinho de nylon também, veja bem, e também é cortado a mais ou menos 2 centímetros do colo do útero, então o profissional que vai retirar consegue visualizá-lo e puxar. Para retirar, a sensibilidade é menor ainda, certo? Muito bem. O que mais? Nós temos então esses métodos contraceptivos, resumindo, muito seguros, reversíveis. Essa palavra é super importante. Ele todos que eu disse aqui, Implanon, que é esse implante que nós comentamos agora, que fica abaixo da pele, né, subdérmico, o Implanon, o DIU de cobre, que é esse, o DIU hormonal, que é o Mirena ou Cailina, todos são métodos reversíveis. E reversíveis imediatos. Tanto é que quando nós retiramos um desses métodos, nós explicamos para a paciente se ela ainda não deseja uma gravidez ou não pode ainda uma gestação, enfim, que ela se proteja de outra forma, porque a sua fertilidade volta imediatamente, praticamente imediatamente, ok? Então é importante que ela se proteja se ela não quer ainda ter o seu bebezinho. Mas se ela quiser ter, tranquilo, procure seu ginecologista, comece a tomar suas vitaminas, enfim, uma gravidez começa bem antes de você gestar, né? Então, antes de engravidar é bom que você passe a um ginecologista e veja se está tudo ok com você, que vitamina que você deve tomar, enfim, é isso. Eu acho que fiz o que eu deveria aqui, né? Passei a minha mensagem, acho que é isso. Mas eu vou deixar meu telefone com vocês, a clínica Suzan Clean, a Body Space também tem meu contato, enfim, estou aqui à disposição de vocês meninas que estão nessa fase de melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima, enfim, mas cuidado, como eu disse, sua fertilidade, sua autoestima vai melhorar, sua fertilidade vai melhorar, então a chance, se você não se cuidar, a chance de engravidar é grande, ok? Um beijo para todas vocês.